dia. Bom, pessoal, vamos lá. Já tem 12 alunos aqui, metade da sala quase. Eu vou explanar a apostila 2 para vocês, aí eu vou apresentar a apostila 2, fazer uma revisãozinha tópico por tópico, tá? Vou começar pelo capítulo 3, não, vou começar pelo capítulo 1 mesmo, tá? A diferença agora é que a gente vai diretão, tá, pessoal? Vamos até 10:28 diretão, para a gente não pra gente recuperar esse tempo aí do problema com a conexão, tá? Então eu vou começar a revisãozinha, vocês fiquem atentos aí, tá? Até por conta do simulado. E vamos até 10:28, então. Obrigado. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês colocarem o nome no chat, já já eu peço. Por enquanto, não. Bom, pessoal, a gente começa então com a parte de vetores, tá? A gente já começou no capítulo 2 com a parte de vetor, tá? Principalmente aqui
onde nós temos as acelerações, tá? E essa aqui que acompanha a gente aqui, que é a aceleração centrípeta, tá? Então, aqui nós aprendemos a diferenciar, né? E definir grandezas escalares e vetoriais. A escalar fica definida com o número mais a unidade. A vetorial precisa de módulo, direção e sentido, tá? Precisa de módulo, direção e sentido. A peso, força, aceleração, são todos exemplos de grandezas físicas vetoriais. Depois nós vimos que as grandezas vetoriais são representadas por vetor, tá? A gente até já grifou para vocês, tá? O vetor é uma ferramenta que representa uma grandeza física vetorial. Em operações com vetores, né, galera? A gente fez bastante. Os mais comuns, adição de vetores, né? Quando o ângulo forma 0 grau, tá? A gente fez também bastante com 90 perpendicular. Fizemos com 180, que é sentido contrário, né? Sentido oposto, como a Bruna fala aí, sentido contrário, tá bom? Lembramos vocês que a decomposição vetorial, nossa, aqui eu fiquei fazendo uns testes aqui, riscou tudo. Aqui a gente praticou uns exercícios, né, que falaram de classificar vetor, de determinar deslocamento vetorial, tá? Então, basicamente, o capítulo 1 foi isso, trabalhar com essa parte de operações com vetores, tá? Identificar grandeza escalar e grandeza vetorial. A gente fez bastante exercício aqui, olha lá. Chegamos de um ponto a outro, né? Tem bonitinho aqui, ó. Hoje em dia tá aqui bonitinho o vetor. A gente fez meio com pressa, depois a gente foi olhar aqui, ó. Saiu de A, chegou até B. Esse caminho em linha reta é o caminho vetorial, tá bom? Esse vetorial pega 1, 2, 3, 4 na horizontal, 1, 2, 3 na vertical. A resultante aí, com certeza, é o Pitágoras. Aí nós aprendemos, pessoal, na parte de vetor, né, de marcar o vetor, olha lá, vetor velocidade, tá? No movimento circular, marcamos aí o vetor velocidade, tá? E aí, sempre que um corpo tiver em movimento circular, aqui, por exemplo, movimento circular, vai existir aceleração, tá? Aí vocês lembrem aí que nós comentamos disso, tá? No movimento circular, sempre vai existir uma aceleração, pessoal, que é a aceleração centrípeta. Aguardei aí, Carmen. Não, aqui você não está guardado, não, desculpa. Tá?
sempre que um corpo tiver, aí não foi eu, não. Sempre que um corpo tiver em movimento circular, ele vai realizar uma aceleração centrípeta, tá? Mesmo que, se ele tiver com velocidade constante, também existe aceleração. Qual que é o nome dela? Centrípeta, relativo a centro, tá? E é esse exemplinho aqui, ó. Vou até apagar para vocês. Olha lá, ó. Nesse exemplo aqui, pessoal, ele está em movimento circular uniforme, tá? Ele está em movimento circular uniforme, ou seja, velocidade é constante. Mesmo tendo velocidade constante, existe aceleração, que é a aceleração centrípeta, tá bom? Tem uma questãozinha de simulado que fala a respeito de movimento circular uniforme, então presta atenção nela, tá? Lembra que a aceleração centrípeta depende da velocidade e do raio, tá? Aqui em cima, ó. Olha lá. A aceleração centrípeta depende da velocidade e depende do raio da trajetória, tá bom? Aí nós fizemos exercícios de várias características, olha lá, principalmente de calcular a aceleração centrípeta, tá? Olha lá, calcular a aceleração centrípeta, inclusive tem que estar a velocidade tem que estar em metro por segundo. Então, o capítulo 1 foi mais ou menos para falar de movimento de vetores e de movimento circular. Aí, pessoal, no capítulo 2 ele já entrou mais na parte de dinâmica, tá? A dinâmica é uma parte da física que explica o movimento dos corpos e se importa com as suas causas, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai falar das leis de Newton, ó, inércia, inércia está aqui, princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei está aqui, e a terceira lei, ação e reação, tá bom? Primeira coisa, a gente falou de força, né, que é o agente, né, de agir, é o agente capaz de tirar um corpo do seu estado inicial ou apenas capaz de deformá-lo, tá? Olha lá, ó. A força existe devido à interação entre corpos, tá? Essa interação pode ser de contato, tá? Ou de campo, tá bom? Nós temos também a interação magnética, tá? E ela pode ser de atração, de repulsão. A força de contato, por exemplo, aqui é força de atrito. Nós temos uma questãozinha no simulado aí que fala da força de atrito, né? Por exemplo, se tem velocidade constante, a força que ajuda, ela é igual à força de atrito, né? A força que atrapalha. Se ele fala em velocidade constante aqui, ó, tá? Então, aqui você vai fazer o quê? M, G, que é o atrito, né, ó, vai ser igual, o que que é força motora? Massa vezes aceleração, tá? Então, aqui, se você achou uma, você vai achar outra, ó. Se você tem esses dados aqui, ó, você já achou a força motora, uma vez que quando fala que a velocidade é constante,
Quando ele fala que a velocidade é constante, a motora é igual a Fat, porque a resultante, quando é velocidade constante, o que implica mesmo? Em força resultante igual a zero, tá bom? Então, tem força, quando, em aulas presenciais, eu costumo ir até a quadra. A quadra é um bom exemplo de aplicação de força, tá? Por causa de basquete. Você tem que mudar, né, a intensidade da força, a direção e o sentido da bola, quando você precisa fazer um arremesso de 2 pontos, de três, tá bom? Ele falou um pouquinho da idade da vida do Newton aqui, né? Da vida do Isaac Newton. Não viveu muito, não. Aqui você tem 57. Não, viveu sim. 57, 67, 77, 84 anos. Viveu bastante para aquela época e porque 84 é bastante para hoje também. Joia. Então, como eu comentei com vocês, né, Newton inventou tudo isso durante uma pandemia também, tá? Naquela época, né, no século 17, que foi a peste do rato, né? Então, assim, criou-se uma pandemia, e nessa pandemia ele ficou em casa, né, com distanciamento social, e aí acabou criando as leis de Newton. Olha lá, pessoal, nós temos então, olha lá, física como grandeza, né, que faz esse corpo se mexer, olha lá, ó, vou exagerar aqui, ó, uma força aplicada aqui, tá? E aí nós temos o termo força resultante. A força resultante, na verdade, é a soma das forças que atuam. A gente fez isso aqui lá em vetor, tá? O que acontece aqui, ó? A força resultante, ela me dá o valor dessas três forças. Ao invés de eu ter três forças, você tem uma força resultante. O que é a força resultante desse esquema aqui? É a força que equivale a essas três, tá bom? A força 1 mais F2 mais F3 equivale à força resultante, tá? Olha lá, quando ele fala em equilíbrio, que eu expliquei agora há pouco, olha lá, ó, ela encontra-se equilíbrio quando a soma das forças vale zero. Não é que não tem força aplicada, né, pessoal? Pode ter um monte de força aplicada. Só que a soma vale zero, tá bom? O equilíbrio dinâmico, o corpo está com velocidade constante, e no equilíbrio estático, como o próprio nome fala, aí sim o corpo está em repouso. Geralmente o enunciado te entrega isso aqui, tá? Equilíbrio dinâmico ou equilíbrio estático. Aí nós falamos da inércia, a inércia não é uma tia, a inércia não é uma sogra, a inércia é o estado inicial de um corpo, tá? Nome no chat, por favor, pessoal. Obrigadinho. Então, a inércia é a tendência do corpo de permanecer no seu estado inicial, seja ele de movimento ou seja ele de repouso.
Aí aqui nós fizemos vários exercícios, aqui a gente fez bastante, tá? A respeito dessa força resultante. Olha lá, aqui, ó, ele fala que o atrito é igual à força que empurra, e dá repouso, tá? Aí ele vem com as leis de Newton, nesse tópico aqui. Nós já vimos a primeira lei, que é a inércia, tá? Todo corpo tende a permanecer no seu estado inicial, até que uma força externa atue sobre ele. Aqui nós temos, se você colocar uma força externa, você vai, mudar a velocidade do corpo, criando nele uma aceleração. Se você fizer isso, você causa nele uma aceleração, e aí você entra, na segunda lei de Newton, tá? Eu não tô conseguindo, velho. Se voltasse às aulas, você ia estar enrolado, hein, Carla? Filho, senta aí sem sair, tá? Filho, o papai tá dando aula. Shhh. Eu não posso interromper. Fique comigo aqui quietinho até acabar, tá? Acaba 10h28. Não, acaba 10h28. Quietinho, sem fazer nenhum barulho, por favor. A mamãe não tá dando conta de vocês, tá? Eu imagino se o papai estivesse trabalhando. O que ia acontecer? Que a mamãe não tá dando conta. E ela põe a culpa em mim. E não é culpa minha. Eu tô trabalhando. É como se eu estivesse fora de casa, tá bom? Então agora vai ter que arrumar a sala inteira. Pessoal, desculpem. Toda vez que o corpo sair do estado inicial, ele vai ficar, sob a ação de uma força. E essa força agora, ela é não nula, tá? Essa força resultante agora, ela é não nula. Por isso que tem uma formulinha dela, tá? Olha lá, ó. Força resultante, massa vezes aceleração. Aqui, ó. Ok? Toda vez que o corpo sai do seu estado inicial, é porque ele ficou sujeito à ação de uma aceleração, ó. Ele mudou a aceleração. Quanto maior a força aplicada, maior a sua aceleração. Quanto menor a força aplicada no mesmo corpo, menor a sua aceleração, tá? Então, a segunda lei de Newton fala disso. Se o corpo saiu do estado inicial, ele vai acelerar. Ou, se ele estiver em movimento, né, ele vai desacelerar, pessoal. A terceira lei de Newton, falei para vocês que era a que tinha menos, né, não tinha fórmula, ela não, ela tem um escrito bem rapidinho, só que ela é bastante conceitual, tá? Ela ocorre em corpos diferentes, tudo bem? Essas forças não se equilibram, né, porque são corpos diferentes, mas é, é muito importante, apesar de não ter fórmula, tá? E é bem engraçado, né? Se você chuta a bola, essa é a ação. Qual que é a reação? Ah, professor, a reação eu faço gol? Não. A reação é que a bola te chuta. Se você chutou a bola, a reação é que a bola vai te chutar, tá? Não, a gente estuda a ação e reação, e não a consequência, tá bom? Para ter ação e reação, né? Essas forças,
Essas forças aplicadas têm mesmo a natureza, tem que ser força com força, tem que ser aceleração com aceleração, tá bom? Para ser ação e reação. Olha lá, ó, uma pessoa nadando, desloca a água para trás. Reação, a água empurra o nadador para frente, tá bom? Olha lá, dispara, porque tem a velocidade de recuo da arma, ó. Olha lá, ó. A pólvora, ela coloca, né, o projétil para frente, ó, tá? E aí, vocês percebem até que pela imagem aqui, ó, que tem um tranco, ó. Quem já empunhou arma de fogo sabe, ó. Você tem ação e reação. A arma é um corpo, a arma é um corpo, a mão é outro corpo, tá? Ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Aí a gente fala aqui do cinto de segurança, né? Aqui a gente calculou a aceleração, depois jogou na formulinha do F igual a M vezes A. Olha lá. Calculou a aceleração, depois jogou no Francisco, meu amigo. Olha lá. Calculou a aceleração, jogou no Francisco, meu amigo. Sabe onde eu sabia aqui, ó? Perto de onde é? Uma perto da casa do Alberto. Nossa, mas ele falou que morava perto da avenida. É lá mesmo? Mas tem que achar um ponto de referência, porque as ruas são todas assim, né? Ó. Uhum, é a rua da casa do Alberto. Sabe a CPFL? Minha mãe vai saber lá. Sabe a CPFL? CPFL, quando tinha iluminação de Natal lá na frente? Sim. Era essa rua que é Castro Alves, tá? Vem aqui, o cara vai ficar aqui comigo. Vai descobrindo, vai passar mal. Aqui pode ser. Aqui, ó, calculamos a aceleração e calculamos força resultante, tá? Inclusive, na prova de você, no simulado, também tem um exercício desse aqui, né, de calcular força resultante, né? Acho que é o 11. 11 não, mas olha lá, o 9. O 9 tem ângulo, tá? Tem que tomar cuidado aí que tem plano inclinado, tá bom? Caio, vem aqui, filho, por favor. Nós fizemos esse da formiga aqui na nossa aula, que foi legal pra caramba. Nossa, esse exercício aqui é bem cabuloso aqui. Eu tenho uma coisa para fazer. Aí, galera, nós entramos, como a gente já definiu, né, a força é uma grandeza física vetorial, tem módulo, direção e sentido. Geralmente as forças são representadas por vetores, né? A gente viu, então, a dinâmica das leis de Newton. Para, filho. Eu tenho uma coisa para fazer. Isso não. E agora, o capítulo 3, ele traz aí forças na mecânica, tá? Olha lá, são os vários tipos de força. Olha lá, as principais, tá, pessoal? A força-peso. A força-peso, como nós já vimos, né? É a força com que a Terra atrai os corpos, tá? Gente, ela sempre é marcada, como nós já vimos, na vertical para baixo. Qualquer que seja a trajetória do corpo, a peso você vai fazer assim, ó, você vai colocar um vetor na vertical para baixo. Isso. Tá? Como é que calcula a intensidade? O peso depende da massa, tá? Olha lá. Peso, massa vezes gravidade.
Então, o seu peso é dado em Newton. É muito errado quando a gente fala, vou ali me pesar, vou ali medir a minha massa, tá? O peso é dado em Newton e a massa é dado em quilograma, ok? Mas Papai, você sabia disso? a gente vê por aí que é bastante errado, o pessoal trata peso em quilograma, tá? Comida por peso. Antigamente o pessoal falava comida por peso. Hoje não, eles falam bonitinho, comida por quilo, tá? Se você quiser falar peso, você tem que multiplicar pela gravidade. Aqui na Terra, né, a gravidade é teoricamente 10. Em outros lugares, são maiores ou menores. Por isso que tem esse quadrinho aqui, ó. O peso de um corpo varia de acordo com a gravidade. Olha lá. A massa não. Tá? Você pode ficar mais leve na Lua, para ser carregado no colo. Ou carregado no colo. Mas a sua massa é a mesma. Se você for para a Lua, né? Se eu for para a Lua vestindo 54, eu vou continuar lá vestindo 54. A gravidade na Lua é menor, mas como? A gravidade é menor, mas... Pai, me explica uma coisa. Depois seu pai explica, filho. Agora eu estou explicando para meus alunos. Pessoal, a força normal, ela é exclusiva de quando o corpo está apoiado, tá? Olha lá, ó. Tem peso? Tem, mas tem, olha lá, ó. A força normal existe sempre que há contato entre corpo e superfície de apoio, tá? Quando o corpo está apoiado, existe a força de reação normal, ok? Força de reação normal. Ocorrem em corpos apoiados, tá? E ela é sempre para cima, pessoal. Ela é sempre perpendicular à base, ó. Se o corpo... Se o corpo... Dá para ele, filho. Tá ali, pode pegar. Tá ali o combate, pega e vai. Não quero ser esperto, não. Se o corpo tá aqui, pessoal, na horizontal, a normal tá aqui, ó, fazendo 90 graus com ele, tá? Se eu tenho um plano inclinado, pessoal, a normal vai estar aqui, ó, fazendo 90 graus com a superfície, ó, tá? Então, aqui, ó, é a normal. No plano inclinado, aqui é a normal no plano inclinado. E a peso, professor? A peso, lembra? A peso não muda, galera. A peso é aqui e é aqui, ó. A peso... Para, Caio. Por favor. Tá me atrapalhando. A peso, ela é na vertical para baixo, tanto no plano horizontal quanto no plano inclinado. Tá? Não esqueçam disso. E a força normal, aqui, ó. Apareceu mais bonitinho aqui, ó. Olha lá. Se o plano é inclinado, quem muda é a normal. Porque forma 90 graus aqui, né, ó. Assim não dá. Olha lá. Forma 90 graus aqui, ó. Tá? A normal forma 90 graus com o plano. O peso é sempre para baixo, tá? Tem cordinha, tem tração, lindos e belas. Força de tração. Aqui, pessoal, a força de tração acontece sempre que você tiver cordinhas, tá? Cordas ou cabos. Tem uma questão da prova aí, ó, do simulado que fala, né, ó. Olha lá, tem uma cordinha puxando, ó. Então, vocês vão usar bonitinho aí, ok? Vocês vão aplicar bonitinho aí. Ele dá pra gente certinho aí, tá? Esse 9 aí, ó, você vai ter que força, que ajuda, menos força.
que atrapalha. Filho, tá cheio de pó aí. Igual M vezes A. Tá? Então, aqui ele fala... ele fala velocidade constante, então você pode falar o que nesse 9? Você pode falar que F, né? F é igual a fátio também, tá? Olha lá, você tem bonitinho. Não esquece que você tem ângulo aqui, tá? Então, essa força tem cosseno, e aqui mi vezes m vezes a. Exercício tranquilinho também de vocês resolverem. Porque ele fala velocidade constante, tá bom? Então, tem cordinha, tem tração, tá? Olha lá, a tração, ela pode ser uma forcinha aplicada aqui, bonitinha, né, ó? Ou criar um ângulo aqui, né, lindos e belos, ó. Ou cria um ângulo θ aqui, tá bom? Aí tem na prova desse aqui, tem um no simulado, desse aqui, né, ó, que a gente falou de polia ou roldana, nós chamamos de máquina de Atwood, uma máquina que dá vantagem mecânica, né, ó, é um sistema que serve para mudar a direção, o sentido ou a intensidade de uma força. Ele é adequado para reduzir a força aplicada, ou seja, dá vantagem mecânica, tá? Ele nos dá vantagem mecânica. Olha lá, a polia fixa sempre dá para a gente duas forças de vantagem. Olha lá, a gente tem essa formulinha aqui. Ó. O N é o número de polias móveis, tá? Sempre que um sistema tiver uma polia móvel, que esse caso aqui é móvel, ó, tá? Olha lá. A polia móvel, e aqui essa aqui está móvel também. Você vai ter, então, 2 ao quadrado, 4, ok? Aqui também nós fizemos exercícios, olha lá, de peso, de achar aceleração, tá? Olha lá, de achar peso, aceleração. Ó, tem uma prova parecida com esse, ó, dá uma olhadinha aí lá, ó. Faz parte do equipamento bombeiro uma série de polias para levantar objetos. Olha lá, no esquema a seguir, tenta-se levantar uma caixa de 160 quilogramas. A gravidade vale 10. Pessoal, se não tivesse nada para levantar, qual seria o peso? 160 vezes 10, 1.600, tá? Olha lá, como você tem uma polia solta aqui, ó, você tem uma vantagem mecânica de 2, ou seja, tinha 1.600, tá? Como você tem uma polia solta aqui, ó, a sua vantagem mecânica é 2. Quanto que é 1.600 por 2? 800, tá? Se forem duas pessoas, cada uma vai levantar o equivalente a 40 quilogramas, que é melhor do que na situação anterior, né? 80 quilogramas, que é um saco de cimento, mais um saco de cal, mais 10 quilos, tá bom? Então, a polia nos apresenta vantagem mecânica. A polia apresenta para a gente vantagem mecânica. Olha lá, fizemos esse, ó. Olha lá, parecido com o simulado, pessoal. Olha lá, vocês têm um angolinho aqui, ó. Tá? Ok? Fx cosseno do ângulo.
A única coisa agora é que a única coisa diferente é que tem atritinho, que é uma força que vai entrar para a gente agora. Olha lá, vimos a fela, força elástica, tá? Toda vez que a gente tem um corpo com propriedade elástica, né? Não precisa necessariamente ser uma mola. Todo corpo que tem propriedade elástica, eu já conversei com vocês aqui que nosso corpo, né? O nosso corpo tem uma parte que tem propriedade elástica, isso é o que você está pensando mesmo, aquela coisa que alonga e diminui, que é a pele, né, pessoal? A pele é uma parte do nosso corpo, na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela tem propriedade elástica, tá? Ela deforma, olha lá, ela deforma, as gestantes que o digam, né? Ok? Então, pessoal, sempre que a molinha, olha lá, sempre que a molinha estiver alongando ou comprimindo, ela faz uma força resistente. Ela só é positiva quando está voltando para o seu estado inicial. Vai ficar aqui. Não, filho, do seu irmão não. Pode ficar para lá. Vocês acabaram de brigar. Fica cada um num cômodo da casa. A gente não brigou, a mamãe me tirou lá por causa que eu tava arrumando, aí o Diogo não quis arrumar. Olha lá, pessoal. Mola relaxada. Olha lá, quando você comprime a mola ou quando você alonga, você tem força resistente, tá bom? Você faz uma força resistente. Ela só vai ter sinal positivo quando ela estiver voltando para o seu tamanho normal. Olha lá, o sinal negativo na equação significa que o sentido da força é contrário ao da deformação, tá? Então, quando eu tenho mola, força elástica, fela. Um carro zerado aqui, dá até inveja. Então, aqui, ele fala do Fusca, né? De várias molas. E aí, pessoal, o negócio para medir a força, né? O dinamômetro, na verdade, ele é um instrumento que mede a força, tá? Por isso que eu falo para vocês que vocês não podem ir se pesar, porque a balança, ela fornece lá a massa, né? Ela fornece um peso, pessoal, que na verdade a balança fornece a reação normal, né? Se você ficar pulando no tablado da balança, ela vai marcar valores diferentes, tá bom? Justamente porque ela fica marcando a reação normal. Já o dinamômetro, não, ele marca realmente o peso. Bom, só um minutinho, pessoal. Então, o dinamômetro vai medir força, né? Ok? E aí entrou uma coisa, entramos no assunto também
de força chamado atrito, tá? O atrito, ele tá pertinente no simulado de vocês, tá? Já viram ali em duas questões. O atrito, ele mede o grau de rugosidade, né, pessoal, entre duas superfícies, tá bom? Já até grifei aqui, ó. Na prática, por mais lisa que seja a superfície, ela apresenta alguma rugosidade. Que é de história. Se você ficar alisando o espelho o dia inteiro, vai chegar uma hora que a sua mão vai esquentar, tá? Ou vai até machucar. Se está acontecendo da sua mão vermelhar, machucar, é que apesar de ser lisinha, ela tem atrito, tá bom? Ela tá rolando um atrito ali. Se não tivesse atrito, sua mão não iria sentir aí o deslize, tá bom? Então, o atrito é uma força de contato, tá? O atrito, ele mede o grau de rugosidade entre superfícies, tá bom? Nós vimos que quando o corpo se mexe, o atrito é chamado de dinâmico, olha lá, quando há deslizamento, e quando o negócio não sai de jeito nenhum do lugar, ele é chamado de atrito estático. Aqui nós temos várias situações de atrito, no plano horizontal, no plano inclinado, tá bom? Como a gente calcula isso? Ó, a formulinha que a gente vai usar para os exercícios do simulado, ó. O atrito é μ vezes normal, tá bom? Então, por exemplo, ó, quando ele fala que é velocidade constante, atenção para essa dica, hein? Ele fala que a FAT é igual, numericamente, à força motora. Olha lá. Mi, M, vezes G é igual M vezes A, tá? Ou se, aí o que acontece? Se você achar o Mi, se você achar a Fátia, você achou quem? O F, ó. Então tem exercício no simulado que tá desse jeito, tá? Se você achou o Mi, se você achou o Fátia, você acha o F. Se você achou o F, você acha a Fátia, tá bom? Então tem exercício lá para fazer. Mi vezes normal. Aqui nós temos interação entre corpos, tá? Olha lá, ó. Com atrito ou sem atrito, tá? Sem atrito, pessoal. Tem quantos corpinhos se mexendo aqui? Olha lá, tem dois, tá vendo? Então, a força vai ser o quê? Tudo baseado naquela equaçãozinha, tá? Do Francisco, meu amigo. Francisco é meu amigo. Olha lá. Tem uma força só sendo aplicada e dois corpinhos, ou seja, o que que é força nesse sistema? É massa de A mais massa de B vezes o A. Como assim, professor? A aceleração é a mesma para os dois? É, pessoal, isso mesmo. A aceleração é a mesma para os dois corpos. Ah, professor, mas às vezes, né, não é assim, não. É, pessoal, a aceleração é a mesma. É que, de repente, a massa é diferente. De repente, de repente está você e alguém sofrendo a ação da mesma força, tá? Mas por que você sente mais essa aceleração? De repente, sua massa é menor, tá? E aí dá a impressão que você fica sujeito a uma aceleração maior. Aqui nesse sistema, nesse conjunto, a força aplicada é a mesma, consequentemente, a aceleração sentida é a mesma, tá bom? E da onde vem essa formulinha? Vem daqui, ó, da segunda lei de Newton. Francisco é meu amigo, ó, vem aplicando a segunda lei de Newton. Quase acabando. Aqui, ó, no sisteminha que tem peso, pessoal, aqui também, ó, quem faz o corpinho B descer? Quem faz o corpinho B descer é o peso de A, tá vendo, ó? Ou seja, a aceleração aqui também é a mesma para os dois, ó, eles estão ligados pela mesma corda. Como seria a aceleração aqui, ó?
Aceleração. Quando o sisteminha tá assim, pessoal, é uma dica, tá? A aceleração sempre é assim, ó. Peso. Quem está fazendo o sistema acelerar? É quem está pendurado, né? É peso de quem está pendurado dividido pela soma das massas. Massa de A mais massa de B. Ok? Peso de quem está pendurado dividido pela soma das massas. A aceleração aqui também é a mesma, porque estão ligados pelo mesmo fio. E por que o peso de quem está pendurado? Porque é esse cara aqui, ó, que faz o sistema se mexer, tá bom? É típico esse exercício. Como calcula a aceleração? Peso de quem está pendurado dividido pela soma das massas. Detalhe, embaixo, em cima é peso, dado em Newton, e embaixo é massa, dada em quilograma. Quando tem atrito, pessoal, olha lá, a gente sabe que o atrito é uma força que atrapalha. Então, aqui, quando você tem um esquema genérico desse, ó como ele é um pouquinho mais complexo, ó. Olha lá. Você vai ter a força aplicada e a força de atrito. No corpinho B, você vai ter a força aplicada e a força de atrito. Tá vendo? E aqui, ó, esse F'inho aqui, ó, é a força que A faz em B. E esse F'inho aqui é a força que B faz em A, tá? Então, aqui também tem força aplicada para cá, ó, tá? Saúde, filho. Mas não esqueçam que tem atrito. Olha lá, nós fizemos exercício, ó, de peso, de mola, de plano inclinado. Parece que não, mas a gente andou com a matéria, viu? Aí, o último capítulo, que a gente até falou na semana passada, diz respeito à resultante centrípeta, né, pessoal? De movimentos aí circulares, tá? Olha lá, trajetórias curvas, ok? Olha lá, primeira coisa, cinemática no movimento circular. Vocês sabem movimento circular, mesmo que a velocidade for constante, existe a aceleração centrípeta. Olha lá, a aceleração, ela é variável e tem sentido sempre para o centro da circunferência, ó, do corpo. Caio, para, filho. Do corpo para o centro. Do corpo para o centro, ó. Do corpo para o centro. Bom? Aí nós vimos ali, ó, o período é quantas vezes isso é realizado num intervalo de tempo, tá? É quantas vezes o período desculpa, é o intervalo de tempo realizado, tá? De um ciclo. E a frequência, quantas vezes isso aqui ocorre dentro de certo intervalo de tempo, tá? Então, por exemplo, qual que é a rotação da Terra? É 24 horas, período de rotação. Ela dá uma volta em 24 horas, tá bom? Ao redor do próprio eixo. E 365 dias e 6 horas ao redor do Sol. Então, ó, como as duas falam de tempo, nós temos essa regrinha aqui, ok? Frequência é o inverso do período. Se você pegar aqui algebricamente, ó, você tem sempre que período vezes frequência é igual
a 1. Por quê? O seu inverso multiplicado por ele mesmo é sempre igual a 1, né? Por exemplo, ó, meio. Qual que é o inverso de meio? 2. Olha lá. 2 vezes meio, 1. 5. Qual que é o inverso de 5? 1 sobre 5. Quanto que é 5 multiplicado por 1/5? 5 por 5 dá 1. 10. Qual que é o inverso de 10? 1 sobre 10. Ou seja, o número multiplicado pelo seu inverso é sempre igual a 1. Aí lembrando vocês, né, pessoal, que frequência é dada em hertz, rotações por segundo, e o tempo é dado em segundo, tá? O tempo é dado em segundo e a frequência é dada em hertz. Aí nós falamos de velocidade angular. Essa parte já não está no simulado, mas é bom a gente revisar, né? A velocidade angular é o ângulo, né? Aquela coisa, velocidade angular. Qual a velocidade angular do ponteiro dos minutos, né, pessoal? Do ponteiro dos segundos, ó. Qual a velocidade angular? Imaginou um reloginho? Qual a velocidade angular do ponteiro dos segundos do relógio? Ele dá uma volta completa, né, pessoal? Em ângulo, uma volta completa é 2π para Caio. Por favor, filho. E aí, ó, velocidade angular do ponteiro dos segundos, tá? Dá uma volta completa, ou seja, 2π num período de 60 segundos. Olha lá, ó. Ou seja, π sobre 30. Meia volta a cada segundo. Olha lá, ó. Radiano por segundo. Tá bom? Aí nós vimos essa relação mega importante, tá? Que velocidade linear é a angular vezes o raio. Vimos transmissão no MCU, isso mega importante também, tá? Que é a física da bicicleta. Se estão ligados por corrente ou correia, nós temos essa teoria aqui. Tá? A gente resolveu esse exercício 1 aqui, depois o 2. Esse aqui é o 7. Aí a gente entrou com essa parte, foi o que nós vimos na semana passada, né? A parte de lombar e depressão, tá? Que eram formulinhas, olha lá, ó, formulinhas. Velocidade máxima, olha lá, a gente usou isso aqui na sala. Na semana passada, MIRG, tá? Ou velocidade, dependendo da tangente, ó, olha lá. Velocidade máxima é só RG. Quando tem atrito, MIRG. Quando tem ângulo, é RG tangente do ângulo, tá? Que foi o esqueminha do globo da morte, tá? Olha lá, ó. Nós vimos isso aqui, que falam das motos, né? Daquele número que eles fazem. Eu coloquei para vocês aqui os vetores velocidade. Então, aqui no globo da morte, a velocidade, até grifei aqui, a velocidade mínima RG, tá? O que é essa velocidade mínima mesmo, pessoal? Lembra, o cara vem aqui, ó, vou fazer um vetor. O cara vem aqui, ó, ele tem que vir com uma velocidade de tal forma que quando ele faz aqui o bem bolado, ó, ele não perca o contato com a superfície, né, com a normal, senão ele cai. O que acontece? Ele perdeu o contato aqui, ó, ele despenca daqui, tá, do ponto mais alto.
Então, tudo isso daqui é calculado, já conversei com vocês, né? Por isso que a gaiola não é tão grande, tá? Por isso que o raio dela não... Ah, professor, mas fica um monte de gente lá, não é tão grande a gaiola. Não é muito grande mesmo, pessoal. Porque senão você tem que ter uma velocidade muito grande para as motos não caírem, né? Não, quando chega no ponto mais alto, tá? Então, aqui a gente acabou fazendo exercício que nós usamos essas três equações aqui, ó, tá? Velocidade raiz de RG, velocidade com atrito, velocidade com ângulo. Olha lá, usamos aceleração centrípeta, V quadrado sobre R. Continuar no capítulo 2, aí aplicamos aqui no capítulo 4, ó, tá? Aqui é a provinha do... Essa prova aqui é bem louca, né? Olha lá, fizemos exercícios. É sempre perpendicular ao vetor velocidade. Tem até uma questãozinha dessa aqui, parecida, né? No simulado. Dá uma olhadinha lá que vocês vão perceber que tem a ver. Pai, vai se chamar de lindinho. Vai ser menina? Se for homem, vai ter que se chamar de Doutor Luz. Vai chamar... Como é que chamava? Vitor Ival? Vai chamar... Como é que chama aquele bicho do Vitor Ival? Ele que come tudo pelas bocas? Tem um monte de boca? Come de boca? Não sei, pai. Eu acho que ele sabe, do Vitor Ival. Come tudo pela boca? É. Nossa, não sei. Monstro do lago? Ah, que tem aquele, é o Titirumires. Não. Titirumires. Olha lá, ó. Em uma prova de arremesso, uma pedra é colocada na extremidade de uma corda, segurando na outra extremidade. A pedra é colocada a girar no plano vertical. Ó, tem um simulado, uma questão de simulado, dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Ó. Dá uma olhadinha para responder, vocês têm condição de resolver aí, tá? Aí a questão, ó, a questão 7 do simulado, é só fazer força igual a FAT. A 8, vocês vão olhar isso daqui, tá bem bonitinho. A 9 é cosseno, né? F em x, F cosseno do ângulo igual a FAT. A 10, vocês vão ver aquele quadrinho que eu passei para vocês de ação e reação. Pai, qual é aquele A 11 que come tudo pela boca? Não sei qual é. a 11 do Vitorival. Ele tem boca de Nossa. lado, assim, ó. Boca de lago? De boca de lado, filho. Lado? A questão 11 é um planinho inclinado, tá? Tem boca aqui na perna? Ah, esse é o monstro do lago. Não, filho. Ele tem um nome. Não. A questão 11... Vai. Filho, o papai tá acabando já a aula, eu Me ajudo. ajuda a escolher? Falta 5 minutinhos, já vou acabar, tá? Vai lá. Me Não, ajuda a escolher. depois vocês ficam... Senta aqui, vocês vão ficar um perto do outro só quando eu estiver perto. Guarda aquele negócio da cama ali. A questão 11, então, pessoal, vocês têm aí ó, a massa, tá? Os dois corpinhos juntos, a forcinha aplicada, tá? Ele está descendo com uma certa aceleração. Eu quero ir lá pra sala. Dá uma olhadinha certinho aí, tá? De repente, olha lá, ó, você tem a gravidade, você tem sempre, tá? Ele está perguntando se tem aceleração entre os dois bloquinhos. E a questão 12 é uma questãozinha de máquina de Atwood. Aí dá uma olhadinha aí se vocês vão perceber aí, veja que está ganhando ângulo, que está perdendo ângulo, tá? Mas aqui pra gente, nós fizemos depois esse aqui, Globo da Morte. Começou a querer travar já, aí beleza. Isso aqui a gente fez em sala, é só a aplicação das formulinhas.
mas não vai cair isso no simulado de vocês, tá? O simuladinho, então, pessoal, vocês têm mais, então, a parte de atrito, né, ó? A questãozinha 7 é atrito, a 9 é atrito, a 8 tá lá naquela figura que eu mostrei na apostila de vocês. A questão 10, ação e reação, né? Ver a força aplicada aí. A 11 é uma questão de plano inclinado. E a 12, uma máquina de atiúde. Tá bom? Então, boa semana para vocês. Boas aulas. A gente foi diretão aí porque estava caindo, né? E até terça, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão pela presença.